Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública do GFRACAM. Hoje a gente tem o nosso convidado Marcos, que vai falar para nós um pouquinho sobre a lei do trabalho. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado, eu agradeço o convite e sempre falo que é, para mim, uma renovada, e por que não dizer, é motivo, alegria estar reunido, né, nessa casa tão querida, né, e agradeço muito o convite que me deu essa oportunidade de trabalhar, né. Nós é que agradecemos. Muito. E o tema é esse, né? Exatamente, sobre o trabalho. E temos também hoje o nosso irmão Dimas, que veio participar da nossa rifa, né? Que vai ser daqui a pouco, e o Dimas vai anunciar o sortudo ou a sortuda, a gente não sabe ainda, vamos ver, né? Seja bem-vindo, Dimas. Obrigado, é um prazer. Boa noite a todos, viu? E boa sorte, viu, para todos. Pessoal, eu vou dar só uns recadinhos para a gente começar. Primeiro, quem não pegou, pegue a água para fluidificar, né? Que a gente sabe que é um tratamento que, de acordo com a nossa necessidade e merecimento, ela vai ser fluidificada, né? Para cada um de nós. E eu vou passar durante a palestra do Marcos alguns informes sobre algumas campanhas, alguns cursos. E quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, fique à vontade para colocar, que depois a gente responde dentro do possível, tá bom? Eu vou ler uma mensagem, Ânimo Forte, de Lorival Lopes. Por que andar de cabeça baixa é tristonho? Sacode a poeira que te impede de ver mais longe e espanta as trevas que te sufocam o espírito. Como empregas a tua força? O que fazes dela? Acredita que a tua força é como as águas de um rio. Se bem canalizadas, irrigam amplas áreas, mas se deixadas ao calor, aos detritos e aos espaços abertos, vêm a secar e deixam de produzir benefícios. Não deixes cair o teu ânimo. Deus que te vela e sustenta, quer te ver de cabeça alta, alegre e com os passos firmes. A árvore forte, mesmo sujeita a tempestades, continua produzindo seus frutos. Que lindo, né? Que a gente seja uma árvore forte, que a gente produza, trabalhe, sempre, né? Sempre é tempo de começar, né? Então, agora vamos, aproveitando essas palavras, nos conectar a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia, Inácio de Loyola, nosso mentor do GFRACAM, mentor de cada um de nós que assiste agora ao vivo, mas também depois no YouTube, que possamos suplicar a Deus, a espiritualidade amiga, que nunca nos falte a fé, nunca nos falte a esperança e o entendimento, que possamos aprender com tudo que estamos vivendo durante essa pandemia. Sabemos que tudo tem um propósito e sabemos que tudo passa. Mas pedimos, Senhor, fortalece todos aqueles que estão partindo para o plano espiritual, para que cheguem lá com mais entendimento, para que cheguem com o coração mais aliviado, mais sereno, e aqueles que aqui ficam também entendam a partida. É um momento triste, mas sabemos que Deus sabe o que está fazendo, o que está acontecendo. Cada um está vivendo a experiência que necessita, mas sabemos que dói. Conforta, Senhor, cada coração aflito, cada família que está em desespero, em desarmonia, por vários motivos. Que a sua luz, Senhor, percorra todos os lares, todos os hospitais, onde os profissionais estão lutando com todas as suas forças para salvar vidas. Acolha todos que estão sendo tratados, levando um pouquinho de esperança e de calma. Percorra também, Senhor, aos presídios, aos orfanatos, a todos os lugares, Senhor, nas ruas, aonde nesse planeta, onde houver dor, que a sua luz se faça presente para aliviar um pouquinho. Ilumine o nosso irmão Marcos, para que traga para nós
a palavra que vai nos fazer crescer, evoluir, para um dia, Senhor, chegarmos a poder falar que somos dignos de somos dignos de ser teu filho. Obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje e por esse momento de estarmos aqui juntos. Em teu nome. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Assim seja. Fica à vontade, tá, Marcos? Agora eu vou sair, mas qualquer coisa eu tô aqui. Eu e o Dimas, tá bom? Tá ótimo. Então, vamos lá. Mais uma vez, agradecendo o convite, né? E hoje, em especial, eu queria mandar um recado para o nosso irmão que está fazendo aniversário hoje, né? O pai do Wallace, e que Jesus o abençoe, e que ele possa continuar sendo abençoado nessa sua jornada, né? Um clima de muita paz e de muita harmonia. Neste momento, nós levamos nosso pensamento a Jesus e rogamos que ele se faça presente entre nós, permitindo que seus prepostos, que são os nossos amigos espirituais, que estão sob a coordenação de Asfaiola, eu me coloco muito dócil para que o meu verbo possa ser o mais fiel possível dentro daquilo que eles prepararam para o tema dessa noite, né, para as nossas reflexões dessa noite. É como dando sequência, né, nós vamos é terceiro mês, né, que estamos nos reunindo, e nós estamos falando sobre as leis morais, então nós vamos falar hoje sobre não está apresentando? Por quê? Eu vou ter que sair para poder... Por que não está? Eu vou ter que sair para poder... Vou ver se eu volto a compartilhar, para ver se ele volta... Agora sim. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 3, que vai falar especificamente sobre a lei de trabalho. Né? Se nós vamos falar sobre trabalho, importa primeiro que a gente entenda o que vem a ser trabalho, né? De uma forma mais ampla. Né? O trabalho, na física, ele quer dizer o seguinte: quando uma força produz o movimento de um corpo. Por exemplo, uma força mecânica, uma força elétrica, né? Um motor elétrico ou um motor mecânico, como um motor de explosão, faz com que um carro ande, aquilo ali é um trabalho, né? Aquele movimento. Né? Ou uma força que resiste. Então, se você tem uma força em uma direção, né? Num sentido, você coloca uma outra e nenhuma das duas se movimenta, então ali é uma força de resistência. Né? Então, na física é isso. Já na fisiologia, que estuda, né, principalmente na fisiologia na área da medicina, que estuda a função dos nossos órgãos, né, o desgaste de energia na ação mental ou muscular, porque a gente pensando, a gente raciocinando, nós gastamos energia, mas também gastamos nas atividades físicas, né, aquelas materiais, né, mais materializados, vamos dizer assim, né, os movimentos, o andar, o correr, etc, etc. Quer dizer, a ação muscular, ela também faz um trabalho. Né? Na economia, atividade produtora de bens e serviços. Qualquer atividade que você tenha como produção um bem ou um serviço é um trabalho. Né? Na filosofia, que é o que vai nos interessar, né, especificamente, para a filosofia, toda atividade é um trabalho. Toda atividade é um trabalho. Né? A lei do trabalho vai estar no Livro dos Espíritos, a terceira parte, da questões 674 até 685. E, como sempre eu gosto de fazer, nós vamos fazer aquele resumo, para depois a gente desenvolver o resumo. Né? Então, nós vamos falar hoje sobre a lei de trabalho, e nós podemos defini-la como sendo toda ocupação útil é trabalho.
né? Nós podemos ver as necessidades da lei do trabalho, né, porque é necessário para que nós possamos conseguir, né, o nosso alimento, manter a nossa segurança, a perpetuação da espécie em consequência disso, né? E permite os gozos da vida, de uma certa forma, você, com o trabalho, você adquire a oportunidade de, diante dos seus momentos de descanso, gozar aquilo que você acha que lhe traz felicidade, que lhe traz prazer, né? E as consequências do trabalho é o aprimoramento da inteligência. Nós vamos ver isso, como é que isso acontece, né? E o progresso social. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza do trabalho, né? O trabalho mental, é aquele intelectual, né? E tem o físico, que é o trabalho braçal. E o limite para o trabalho todo aquele que trabalha tem direito ao repouso. Então, todos nós, cada um vai ter um limite, né? Tá certo? Mas todos nós vamos ter direito ao repouso. E o repouso é uma oportunidade para liberar a inteligência. Porque enquanto você está fazendo um trabalho, a maioria dos trabalhos, hoje, não tanto, né? Mas na época que se falava aí, em 1847, 1857, perdoa, 1857, quando foi codificada a doutrina e foi lançado o Livro dos Espíritos, o trabalho ainda era muito braçal, né? Não tinha aquelas indústrias, nem indústria, estava muito pouco, né? Era muito trabalho artesanal ainda, então o repouso, você estava com a inteligência, o seu pensamento voltado para tão somente aquele trabalho mecânico, né, material, e quando você se liberava tirava a sua atenção disso, aí que você tinha a oportunidade de passar a observar, né, para trabalhar com a sua inteligência, liberar a sua inteligência para observar outras coisas, né, raciocinar sobre outras coisas, etc. E o trabalho não tem limite, cada um tem um limite para as suas forças, né, para as forças. De acordo com as suas forças, cada um vai ter um limite, né? E o forte deve trabalhar pelo fraco. Infelizmente, não é isso que a gente vê, né? Mas nós um dia chegaremos lá com certeza. A necessidade do trabalho, né, nas questões 674 até a 681, fala o seguinte: o trabalho é uma necessidade porque é lei da natureza. Ela é lei da natureza. Primeiro, porque se você não trabalhar, tem um ditado que expressa muito bem isso, que fala o seguinte, que a enxada encostada no canto da parede, ela enferruja mesmo, né? Ela tem que estar em contato com a terra, entrando na terra, para a sua lâmina ali passar como se fosse na terra, como se fosse uma lixa, e mantê-la sempre limpa e brilhante, né? O nosso corpo é assim, se ele não trabalhar, ele foi feito para trabalhar, se ele não trabalhar, ele começa a perder as suas funções, então ele vai atrofiando, né? Então, por exemplo, o indivíduo que sofre um acidente qualquer, né, e fica paraplégico, nos primeiros momentos que ele da sua nova vida, da sua nova jornada, ele está com as pernas mais ou menos normais, muito embora não tenha ali a força para movimentar nem nada. Mas com o passar do tempo que ele vai estar sentado a uma cadeira de rodas, as pernas vão afinando, né? Por quê? Porque vai atrofiando, vai perdendo, não está trabalhando, vai atrofiando. Então, o trabalho é uma necessidade, porque ele é uma lei da natureza, nós precisamos trabalhar, né? E o trabalho se impõe ao homem por ser uma consequência da natureza corpórea. O nosso corpo precisa movimentar. O nosso corpo foi feito para movimentar, né? E nós vamos entender um pouco mais à frente, quando nós vamos entender que nós somos instrumentos divinos, né, na perfeição, no acompanhamento, na evolução do nosso planeta, né? Por isso é que nós temos que trabalhar. A civilização obriga o homem a trabalhar, né? Porque primeiro que você vai haver uma troca de mercadorias, vamos dizer assim, né? Você vai ter que trabalhar, receber o dinheiro, você vai ter que comprar seu alimento, vai ter que comprar sua roupa, vai ter que manter a sua casa, o seu trabalho, o seu lar, que te dá o abrigo necessário para as intempéries da natureza, mas que nos dá a oportunidade de nos redimirmos, né, diante da lei de reencarnação, né, e etc, etc. Então,
a civilização, ela realmente nos obriga a trabalhar, né? Nosso alimento, nossa segurança, nosso bem-estar dependem de nossa atividade, né? Porque nós vivemos num sistema capitalista, e esse capitalismo, qualquer outro sistema que tentar implantar, ele não vai dar certo. Porque o capitalismo, ele vai viver numa lei de economia muito forte, que se chama demanda, procura e oferta, né? Então, o nosso alimento, a nossa segurança vai depender disso. Nós vivemos dentro desse sistema, então nós temos que trabalhar, né? Nós temos que produzir alguma coisa para trocar a troco da moeda, que é o bem comum, né, universal, e trocar os alimentos através das roupas, né, da nossa segurança, do nosso lar, né, todas as atividades inerentes ao nosso bem-estar. A natureza do trabalho, ela está relacionada à natureza das necessidades, da evolução, né? O trabalho de hoje em dia é totalmente diferente do que era há 200 anos atrás, por exemplo, né? Há 300 anos atrás, porque até então o artesanato ele era muito forte. Depois que veio a Revolução Industrial, que liberou um pouco o homem do trabalho braçal, porque uma máquina, por exemplo, do tear de uma fábrica de tecidos, o que levava 20 homens, 30 homens para fazer, você fazia aquilo com uma máquina só, muito mais rápido. Então já começou a liberar, e daí, a partir daí, apareceram outras atividades profissionais, manutenção da máquina, manutenção da rede elétrica, e por aí fora vai, né, que foi necessária a implantação, né, de tudo isso, ou seja, desaparece uma atividade, mas aparecem outras tantas necessárias. Então, por quê? Porque essas nossas necessidades estão relacionadas com a natureza de acordo com a nossa evolução. À medida que nós vamos evoluindo, novas necessidades vão aparecendo, né? Tá certo? Muitas vezes o trabalho para uns é expiação, e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento, né? Tem gente que, por exemplo, vamos dar um exemplo disso aí, né? Não é a regra geral, a gente sabe disso, né? Pelo contrário, é extremamente difícil a gente entender os desígnios do Pai, porque a gente observa muito o ato em si, mas não observa o fato, né? Que é o contexto no geral, e para fazer isso a gente teria que ter pleno conhecimento de nossas vidas passadas, né? Mas o indivíduo, por exemplo, que foi extremamente rico numa das encarnações, e ele prodigalizava, vivia na abastança, gastando, né? Nunca ajudando ninguém. Então, ele teve a oportunidade de ter aquela vida e não soube usá-la de acordo, né? Então, na outra encarnação, ele vem extremamente pobre. Então, ele vai ter que trabalhar muito, né? Coisa que ele não fez na última encarnação. Então, para ele, aquilo é uma expiação. Por que é uma expiação? Porque ele está se redimindo, né, de um comportamento, né, inapreciável, vamos dizer assim. E Jesus deixa isso bem claro lá na parábola dos dois filhos que se perderam, né? Que é conhecido antigamente, mas como o filho pródigo, né? Então, aquele que não precisa trabalhar para suprir suas necessidades materiais não está desobrigado de ser útil. O que os nossos amigos espirituais queriam dizer isso para Kardec e hoje para nós, né? O indivíduo que nasce num berço extremamente abastado, bastante rico, né? E o pai deixa para ele, vamos supor aí, 30 apartamentos, ou 30 imóveis, e ele vai viver de aluguel daqueles imóveis, ele não precisa trabalhar, porque esses imóveis vão dar, por exemplo, uma renda para ele por 50 mil reais. Ele não precisa trabalhar. Mas o fato dele não precisar trabalhar, ele não está desobrigado de ser útil. Então, enquanto ele, se ele estivesse trabalhando, ele estaria, vamos dizer, vinculado à empresa da qual ele trabalhava, né, que seja uma empresa privada ou uma repartição pública, 8 horas por dia. Então, ele pode muito bem empregar esse horário, ou parte desse horário, por exemplo, numa atividade beneficente. Né? Num asilo, por exemplo, numa creche, né? Em qualquer outra atividade que possa estar sempre trazendo bem para alguém, né? E que são tão carentes de mão de obra, que muitas instituições dessas vivem
com muitas dificuldades financeiras. Muitas dificuldades financeiras. Então, muitas vezes, o voluntariado é de fundamental importância. Né? Cada um deverá ser útil de acordo com as suas faculdades. Né? Se você tem a aptidão para ler, estudar, compreender bem, não precisa ser só doutrina espírita, mas matemática, português, física, química, o que quer que seja. Nós devemos compartilhar isso com as pessoas. E muitas vezes, quando nós fazemos isso, né, por exemplo, tem um professor lá da Paraíba, que é esqueci o nome dele agora, um excelente palestrante espírita, ele conta numa de suas palestras que ele passou a dar aula de graça para alunos em recuperação. Alunos que estavam muito bem não muito bem na faculdade, na matéria dele, ele chamou os alunos e montou uma sala e começou a dar aula de graça para esses alunos, né? E os professores, nossa, falavam mal dele, mas você é muito bobo, porque o seu estado o governo está cheio de dinheiro, você está aí fazendo isso de graça. Ele falou, eu não estou fazendo pelo governo, né? Eu estou fazendo isso pelos alunos. Ou seja, muitas vezes, quando nós queremos ser bons, nós ainda somos criticados por isso. Né? Então, nós devemos ter sempre, dentro das nossas faculdades, das nossas possibilidades, ser o melhor possível. Né? Pais e filhos têm a obrigação de trabalhar uns pelos outros. Infelizmente, tem um ditado aí que é antigo, né, que fala assim, uma mãe cria 100 filhos, mas 100 filhos não cria uma mãe. Ou seja, os pais criam 100 filhos, mas 100 filhos muitas vezes não criam os pais. E é um fato. Né? E hoje, a gente vê isso não muito raro, não. Né? Os filhos crescem, cada um vai cuidar da sua vida, e nenhum deles, muitas vezes, até porque o cônjuge não concorda, não aceita, eles colocam o pai dentro do asilo. Né? E quando coloca o pai dentro do asilo, quantas e quantas reportagens que nós já vimos aí, penalizados, inclusive, que o filho tinha tempos e mais tempos, às vezes até mais de ano, que não ia lá ver o pai ou a mãe que estava no asilo. Né? É uma coisa muito triste. Né? Mas nós ainda vamos chegar lá, se Deus quiser. Né? Já estamos caminhando para isso. Não se deve entender por trabalho somente as ocupações materiais, porquanto o espírito também trabalha, e como trabalha. Né? Não a irradiação que você faz, né, no próprio desdobramento natural do sono. Né? A gente trabalha nas reuniões mediúnicas, né? Nós trabalhamos nas nossas palestras públicas, né? Nós estamos levando aquele que tem a possibilidade de ter um pouco mais de tempo para estudar, e ele compartilha esse pouco estudo que tem, né? Isso é trabalho. Né? É trabalho do espírito, porque o espírito, ele estudando e em colocando em prática isso, ele está trabalhando na sua própria aperfeiçoamento. Né? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades, é evidente. Né? É aquilo que eu já falei, à medida que nós vamos evoluindo, atividades vão desaparecendo e vão aparecendo novas atividades. Por exemplo, de um tempo para cá, né, eu me lembro que na década de 70 eu fiz um curso na UNB, Universidade de Brasília, de programação. Né, e só tinha duas linguagens praticamente naquela época, era o COBOL e o Fortran. E hoje eu tenho um menino que mexe nessa área, que é o Rafael, e já tem muitas outras linguagens que eu nem sei qual o nome. Ou seja, olha o tanto que já mudou, né? E depois que veio isso, por exemplo, hoje tem muita montadora de automóvel, por exemplo, que já é robotizada. Ou seja, a natureza do trabalho está em relação das necessidades. Então, à medida que as necessidades novas vão aparecendo novos profissionais para trabalharem naquela atividade. Né? Então, quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Né? Então, o indivíduo hoje que, vamos supor assim, que é um administrador de empresa, né, ou hospitalar, né, ou hoteleiro, ele não vai ter quase trabalho material nenhum, vai ser só de coordenação de administração. Né? O trabalho material vai ficar por conta daqueles que fazem a manutenção do hotel, da empresa, etc., que trabalham na linha de frente, etc. Então, quanto menos materiais são essas atividades, menos material é o trabalho. Né?
E Emmanuel, ele fala para nós que o que vai caracterizar o mundo de regeneração para o qual nós estamos caminhando, né, o que vai caracterizar vai ser a era do conhecimento. Então, se nós observarmos, né, essa preparação já vem acontecendo já de alguns anos, de alguns séculos, né? Por exemplo, a Revolução Industrial, ela veio exatamente para nos libertar, né, um pouco mais do trabalho braçal, para que nós possamos ter mais tempo para usar a inteligência, né? E outro fator muito importante que não deve ser desconsiderado é que a nossa infância está diminuindo. E a nossa expectativa de vida está aumentando. Por quê? Porque ele fala também que no mundo de regeneração, o que vai ser, pelo fato de ele ser caracterizado pela era do conhecimento, né, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento, então nós vamos precisar de uma vida adulta maior, né? E os espíritos nos falam, principalmente notadamente naquela coleção de A Volta do Filho Pródigo, que espíritos que estão reencarnando agora vão viver entre 130 e 150 anos, né? Então, e os espíritos de Alcione já estão aí trabalhando conosco já há alguns anos na cadeia do DNA do novo corpo, porque algumas transformações serão feitas, né, no nosso organismo. Já vista, por exemplo, que a nossa alimentação ela vai ser muito mais energética do que essa que nós temos hoje, que é material, né? Então, a utilidade de cada um, o Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: é inútil a existência daquele que se encontra em possibilidade de trabalhar, né? Pergunta a questão 680 do Kardec, né? Então, o indivíduo, muitas vezes, ele está lá, né, com portador de necessidades especiais, porque ele não tem os braços. E, no entanto, nem por isso ele deixa de trabalhar. Ele fabrica esses carrinhos, esses caminhãozinhos aqui, ó, com os pés e vende, né? Então, a gente vê que esse é um espírito realmente muito ligado já no processo da sua evolução, né? E resignado, de uma profunda resignação. Porque, dependendo do espírito, ele vai ficar deitado e vai ficar dependendo a vida inteira dos outros, porque ele vai achar que ele não tem condições de fazer nada, né? Então, Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porque esse indivíduo como esse aqui, ele podia se tornar a sua vida inútil, mas ele, muito pelo contrário, ele está aí batalhando, está lutando, está vencendo na vida, né? Dentro das suas dificuldades, dentro das suas limitações, mas está, né? Porquanto esse vive a experiência do trabalho dos outros, não é o caso dele, né? Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Não importa como é que se diz, a sua aptidão, né? Que você faça, não importa, pode ser a coisa mais simples, mas que faça. Nunca deixe de fazer, né? Nunca deixe de fazer. O trabalho de iluminação, Emmanuel Consolador, na questão 230, ele fala uma coisa importantíssima para nós, né? Ele vai falar o seguinte, assim: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? É a questão que é feita para ele, a pergunta, né? Então, ele vai responder o seguinte, ele vai falar o seguinte: esse esforço individual deve começar com o autodomínio. Eu tenho que me conhecer primeiramente, para que eu possa ter um autodomínio. Autodomínio, domínio de mim mesmo. Mas eu tenho que primeiro passar a me conhecer. Aí nós vamos lembrar de uma frase do Sai Baba, Sat Sai Baba, né, um indiano, médium indiano. Acho que ele desencarnou em 2016, se não me falha a memória. Ele tinha uma frase dele que eu gosto, entre tantas frases, tem uma que eu gosto muito, que ele fala assim: se conhece o homem verdadeiramente, não por sua ação, mas pela sua reação. O que ele está querendo dizer com isso? Vamos refletir sobre isso um pouco. A reação, a ação, eu posso trabalhar a minha ação, né? Por exemplo, a semana que vem vai ter um feriado, etc., na sexta-feira. Então, eu quero emendar a semana e tal. Eu tenho um chefe que tem dia que ele está cabeça para a lua, tem dia que ele está com a cabeça para os pés. Então, eu fico em casa imaginando como que eu vou abordá-lo, dependendo da situação em que ele está. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou planejando a minha ação. A reação não.
Você está andando no trânsito, um indivíduo te dá uma fechada, não sei o quê, e você quer parar o carro, quer brigar, quer discutir, ou você vai fazer o seguinte, meu amigo, ele larga isso para lá, que ele não teve educação, não tem uma pessoa que não é gentil, né, não é fraterna, etc, etc, você deixa isso para lá. Né? Ou seja, eu estou olhando as minhas reações, aí eu vou ver que tipo de reação que eu dou a um estímulo recebido, se é positivo ou negativo. E a partir daí eu estou me conhecendo. Eu só posso ter o autodomínio se eu faço esse trabalho de introspecção com muita sinceridade e passar a observar as minhas deficiências. Né? Portanto, esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoístas inferiores. Porque a partir do momento em que eu começo a me conhecer e vejo as minhas dificuldades, né, as minhas atitudes, vamos dizer assim, em comportamento inferiores, em função da lei de Deus, aí eu já começo a trabalhar isso. Eu começo a disciplinar esse meu comportamento, né? Com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. E isso é uma luta íntima. Então, por isso é que Jesus fala lá em Marcos 10, acho que 34, se não me fala a memória, que ele fala assim, não julgueis que eu vim trazer a paz, vim trazer não a paz, mas a espada. Porque essa é a espada que ele trouxe para nós. Né? Referindo-se ao Messias que o judeu esperava que viesse implantar o reino de Deus do fio da espada, né? Como um rei, né? Implantando o reino de Deus na terra, Jesus, mostrando que ele é o Messias, ele fala que a espada que ele trouxe é outra, é o evangelho dele. Então, quando a gente começa a estudar, a sentir, né, a internalizar e depois a viver o evangelho de Jesus, nós vamos criando uma guerra íntima, né? Porque é o eu meu que está morrendo, o velho que está morrendo, para o meu eu novo que está nascendo. Através desse, é um trabalho silencioso para exterminar essas paixões nossas ainda inferiorizadas. Né? E ele continua falando o seguinte, nesse particular não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra. E o que ele está querendo dizer? Que é só Jesus que serve de exemplo para a gente? Não, gente, Jesus está lá em cima, né? É o exemplo, é o guia, mas tem muita gente aqui no nosso meio que serve de exemplo para nós. Mahatma Gandhi, por exemplo, fez uma revolução sem dar um único tiro. Né? Nós tivemos, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, né? A Irmã Dulce aqui no Brasil, né? E tantas outras almas, por exemplo, o Divaldo lá com a Mansão do Caminho, Chico Xavier, etc, etc. Quer dizer, tem tanto exemplo, né? Tanta alma que nos precederam nessas lutas, né? E que estão deixando aí para nós esses exemplos, né? E eles vão deixar para a gente, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança. Porque se eu seguir o exemplo que ele me deu, é a mesma coisa que eu estou bebendo água de uma fonte pura, porque eu sei que eu não vou me infectar. E vai me dar esperança, porque eu acredito, eu estou fazendo isso porque eu acredito na lei divina. Né? Então, que podemos beber nas páginas da memória e nos testemunhos de sacrifício que deixaram o mundo. Muitas pessoas, por exemplo, não viveram na época de Gandhi, mas está aí a memória dele, está escrita aí o exemplo, livros, tem filmes falando tudo isso. Né? Ou seja, são as páginas das suas memórias. Né? Ou nos testemunhos de sacrifício que deixaram no mundo. Né? Tanto sacrifício que muita gente deixou, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, né? A Irmã Dulce e tantos outros aí, que deixaram belíssimos exemplos para nós, né? E, todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá ao raciocínio mais puro. A partir do momento em que eu conheço dessa água, que eu bebo dessa água, ela vai me trazer um conhecimento, porque eu vou começar a vivenciar aquilo que eles deixaram para nós como exemplo, né? Portanto, é a porta amiga que nos conduzirá ao raciocínio mais puros. Essa é a porta. Esses exemplos e essas memórias dessas pessoas que nos precederam é a porta que nos leva aos raciocínios mais puros, porque aí eu começo a refletir o meu comportamento com o comportamento deles. Né? Porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da própria ação. Gente, ninguém pode fazer
a luz por nós. Ninguém vai nos mudar, a não ser nós mesmos. Então, por isso que é indispensável o golpe da ação própria. Dar o golpe, por exemplo, na incapacidade de perdoar e passar a perdoar. Naquela dificuldade que nós temos de ser tolerantes e a passarmos a ter paciência, tolerância, compreender as dificuldades dos outros, né? Porque é preciso que eles compreendam as nossas dificuldades, né? Tá? No sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Nós vamos modelar o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida, porque nós estamos nos preparando para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E para isso é necessário a gente fazer essas reformas. Por isso é que nós estamos encarnados. Conforme está lá na questão, coincidentemente, é 230 do Livro dos Espíritos, e quando ele fala lá que a gente, no mundo espiritual, a gente aprende a teoria, e a prática é colocada aqui no mundo material. Né? Lei do trabalho, a lei de compensação, né? Está na questão 676, nós temos esse físico, né? Que é o Stephen Hawking. Quando tinha apenas 21 anos, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. A doença foi gradativamente paralisando seus músculos, de modo que depois de quase 50 anos do diagnóstico, ele já não tem domínio sobre o próprio corpo. A única coisa que ele consegue mexer as coisas é com a boca, né? Inclusive tem um filme belíssimo, biográfico dele, que eu convido a todos a assistir, que é fantástico, né? Então, ao extremamente fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência. Então, Deus, ele é perfeito, ele está sempre nos compensando de uma forma. Porque se ele não tirasse todas as faculdades, aí ele estaria realmente nos tirando a oportunidade de caminhar, né? Através do trabalho. Então, a evolução através do trabalho, ela é assim, ó. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Porque a partir do momento que nós vamos trabalhando, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Porque se daqui nós estivermos lá dentro das cavernas, né? Com certeza, alguma coisa aconteceu na caverna para o homem parar de morar na caverna e dar um jeito de construir casas mais sólidas e mais seguras. Ou um predador entrou lá e atacou a família, não sei, alguma coisa aconteceu, que fez com que o homem falasse. A partir daí, ele teve que usar a sua inteligência e vai desenvolvendo a sua inteligência para poder criar essas condições melhores de vida, de segurança, de perpetuação da espécie, etc, etc. E à medida que nós vamos fazendo esse desenvolvimento, nós vamos nos tornando mais inteligentes. Né? O trabalho e a encarnação, Livro dos Espíritos, questão 132, né? Deus impõe a encarnação aos espíritos com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vou abrir um parênteses aqui para explicar uma coisa que todo mundo fala, que a encarnação é obrigatória. Não. Essa imposição de Deus aqui é para que nós possamos chegar à perfeição. Se nós não reencarnarmos, nós não chegaremos à perfeição. Tá? E isso tem lá nas questões 170 e poucos, lá complementa essa parte aí, né? A gente pode falar isso de um outro momento, né? Mas aqui é o seguinte, nós temos que ele nos impõe a encarnação como uma obrigação para que podemos chegar, uma condição, melhor dizendo, né? Uma condição para que nós podemos chegar à perfeição, né? Então, visa ainda outro fim a encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Ou seja, nós estamos aqui a recreio, não, passeando, não, nós estamos aqui para trabalhar. Né? E eu sempre falo com as pessoas o seguinte, Deus é inteligência, ele não obra. A inteligência nossa está aqui no nosso cérebro. O meu cérebro, ele quer comandar, falar assim, vai lá e pega a caneta, aí você vai e pega a caneta. É o cérebro que vem? Não, é um auxiliar dele que faz isso, que são os nossos membros. Então, por isso que está na Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala o seguinte, que os Espíritos Cristos, do qual Jesus faz parte, eles trabalham na condição de co-criador, numa ligação indescritível junto ao Pai.
Então, da mesma forma que nós somos instrumentos divinos aqui na Terra. É porque através de nós é que ele vai fazer com que os benefícios cheguem uns aos outros. E não foi à toa que nós passamos a viver em sociedade. Para que nós pudéssemos viver, né, de forma fraternal. E quando nós conquistamos a agricultura, nós passamos a viver, aparecer lá as primeiras aldeias, as primeiras localidades, né, as primeiras aglomerações humanas. A partir dali, então, que começou a ter os relacionamentos de simpatia e de antipatia. E faz parte da nossa evolução isso. Né? É necessário que assim seja. Né? Então, para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Ou seja, quando nós reencarnamos aqui, a primeira coisa que nós viemos no planeta, se nós viemos de outro planeta, né, porque lá, conforme está lá em Gênesis, existe sempre essa troca, né, de planetas que estão no mesmo estágio evolutivo, né? Então você vai tirar o seu perispírito do planeta que você vai estagiar, mas também você vai habitar um corpo compatível com o estado evolutivo daquele planeta que você está estagiando. Então, por isso que ele fala, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, porque se não tiver harmonia, você não consegue nem viver e nem trabalhar aqui. Né? A fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Né? Então, é através de nós encarnados é que Deus se faz presente, nos usando como instrumentos para que possamos ajudar-nos mutuamente uns aos outros. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio adianta. Então, a partir do momento em que nós começamos a cumprir, né, saímos lá da caverna, por exemplo, e hoje já estamos morando em Arranha-Céu. Né? E isso, evoluindo, né, materialmente, nós também estamos evoluindo, né, espiritualmente. Estamos, de uma certa forma, ao cumprir as ordens de Deus, né, as ordens divinas, por assim dizer, nós próprios estamos tratando da nossa evolução, do nosso adiantamento. Né? Lei do trabalho, o trabalho dos animais, 677, né? Eles vão falar o seguinte para nós, né? Lá na questão 677 da Lei do Trabalho, fala o seguinte: o trabalho dos animais é de acordo com a inteligência de que dispõe. Então, pessoas falam assim, mas tem um cachorro igual, eu vou falar isso um pouco mais à frente ali, né? O cachorro é um dos animais mais inteligentes que tem entre nós, mas ele não passa o conhecimento dele para o seu filhote ou para a sua fêmea com quem ele convive. Porque, tá certo? Né? Porque ele é treinado e é adestrado pelo homem através de condicionamento de comportamento. Então, por exemplo, a inteligência do animal, por exemplo, do cavalo, que está sempre na roça, fazendo o mesmo caminho, levando o capim, ou puxando a carroça, você pode... na época que eu trabalhei como fiscal do banco, eu vi muito disso. O indivíduo soltava o animal dele, dava um tapa nele lá e ele ia embora para o curral lá sozinho, sem ninguém puxar nem nada, porque ele já estava com um comportamento condicionado. Então, a inteligência dele lhe permite fazer isso, e tão somente isso. Né? É limitado a cuidar da própria conservação. Né? Ele, pelo fato de, como está lá na questão, acho que 73 do livro dos Espíritos, acho que é 73 mesmo, né? Que ele fala o seguinte, que ele fala o seguinte, que a inteligência ela é decorrente do... o instinto é uma a 73 mesmo, que fala o seguinte, que o instinto independe da inteligência, pergunta Kardec. Precisamente não, por isso que o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. Né? Então, por exemplo, o instinto, o cachorro, vamos dar um exemplo do leão, por exemplo. Né? Ele vai atacar a sua presa só quando ele tiver fome, ou em duas situações, ou quando ele tiver fome ou quando ele se sentir ameaçado. Se ele tiver acabado de se alimentar e ele estiver deitado, ele pode passar um bando de 1 milhão de gnu na frente dele que ele não faz nada, a não ser que ele se sinta ameaçado. Certo? Porque ele faz aquilo por instinto.
Tá? E ele faz, ele é limitado à sua conservação. Então, por isso que ele come, para se conservar. Aí tem, ele se sente ameaçado, ele quer se defender. Tá? Seu trabalho não resulta em progresso. Já é diferente do nosso. À medida que nós vamos trabalhando, nós vamos desenvolvendo a inteligência, porque nós vamos adquirindo conhecimentos novos, que nos permite, né? E quando ele fala assim, que precisamente não por isso que o instinto é uma espécie de inteligência, é uma inteligência sem raciocínio, porque o que é o raciocínio? É a capacidade que nós temos de ter pensamentos continuados. Então eu falo que o homem tem a razão, sem medo de errar. E exatamente a inteligência com o raciocínio. Né? E por isso que o nosso trabalho, ele resulta no nosso progresso. O trabalho que executa também concorre para a realização do objetivo final da natureza. Né? Porque a própria natureza, o trabalho que o animal faz, e dentro do equilíbrio ecológico, ele mantém a natureza totalmente equilibrada. Né? Então, por exemplo, indo aqui para a minha cidade, que é Barbacena, há uns anos atrás, você passava para aquelas fazendas ali perto nas margens da BR-040, você não via quase cupim nenhum. Mas foram montando pasto, e o que aconteceu? Eles mataram o tatu, que é o predador do cupim natural. Então, hoje você passa, está cheio de cupim. Então, quando o homem entra, ele se intromete no equilíbrio da natureza, é isso que ele faz. Então, o trabalho que executa, que os animais executam, ele concorre para a realização do objetivo da natureza, é o equilíbrio ecológico. Né? Eles trabalham para o equilíbrio ecológico. Né? Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, eles se constituem conscientemente executores dos desígnios do Criador, de forma inconsciente, né? Mantendo o equilíbrio na natureza, tá certo? E quase nunca descobrimos o resultado imediato disso, porque vai demorar muitas vezes gerações para a gente ver e observar isso, né? Então, o trabalho... o Erasto vai falar lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 22, no item 236, ele vai falar o seguinte: Deus colocou os animais do nosso lado como auxiliares para nos alimentar, para nos vestir e para nos secundar. Né? Nós ainda, algumas pessoas ainda se alimentam dos animais, né? Mas usam, por exemplo, o couro para fazer roupa, lã, etc, etc, né? E para nos secundar. De que forma? Por exemplo, o cavalo, o boi que puxa lá o arado, puxa o carro de boi, puxa a carroça, etc., ele está sempre nos ajudando. Né? O animal ajuda a tomar conta da residência, etc., etc. Né? Sua inteligência é apenas proporcionada aos serviços que são chamados a prestar. Mais nada disso. Não vai além de mais nada disso. É fazer aquilo pela qual a espécie dele foi feita. Né? Tais como foram criados, se conservam e se conservarão até a extinção das suas raças aqui no planeta Terra. Ah, mas nós não vemos os animais não vão evoluir para ser um dia hominal? Vão, mas não no planeta Terra. Porque se isso acontecesse, eles dariam um salto enorme na evolução, eles não teriam passado pela idade da pedra lascada, da pedra polida, etc., sair da caverna para construir as casas, etc., ia dar um salto enorme na evolução. Né? Então, isso não vai acontecer no planeta Terra. Tá? O trabalho dos animais, então, o Erasto fala lá o seguinte: o mesmo jeito que os pássaros viviam, né, naquela época da antiguidade, do mundo primitivo, ele fazia o ninho dessa forma e nós vivíamos dentro das cavernas. O pássaro continua fazendo o seu ninho do mesmo jeito, mas nós estamos morando hoje em metrópoles. Totalmente diferente. Tá? Isso por causa do desenvolvimento da nossa inteligência. Tá bom? Portanto, o limite do trabalho é o de nossas forças. Por exemplo, o indivíduo que está acostumado a ser um servente de pedreiro, vamos dar um exemplo, né? Não estou desmerecendo profissão nenhuma, não é isso, não. O servente de pedreiro está acostumado a carregar peso o dia inteiro, ou aqueles chapa que carrega, descarrega caminhão, etc. Né? O indivíduo que está trabalhando no escritório, se ele sair do escritório e for fazer um trabalho desse, ele vai ter uma grande dificuldade de executar essa tarefa. Porque ele não está acostumado com aquilo, ele não vai ter força, o organismo dele não está preparado para aquilo, porque isso aí vai se preparando no decorrer da prática. Né?
Então, vai levar um tempo, se for o caso, para ele se acostumar a isso. Então, o repouso serve para a reparação das forças do corpo, é evidente. O nosso organismo, ele precisa de energia para se movimentar. Então, quando nós alimentamos, etc., o organismo processa o alimento e cai no sistema lá digestivo, etc., vai para as células. Nas células vão ser as proteínas que nós comemos, elas vão ser transformadas em enzimas, e essas enzimas, à noite, quando o nosso corpo descansa e dorme, né, e para isso o espírito vai se desdobrar, para o nosso corpo não ter função nenhuma, a não ser quebrar essas proteínas, transformar em enzimas, e elas serão transformadas em açúcares, que no dia seguinte vai ser utilizado na queima de energia para o nosso corpo movimentar. Né? Então, por isso ele tem que ter esse descanso, né? E o repouso permite um pouco mais de liberdade à inteligência. E é aquilo que eu falei lá atrás, quando você está numa determinada atividade, você muitas vezes não tem tempo, aquilo é tão automático, você faz ali, etc., que você não está raciocinando, não está vendo nada. Quando você para, e você está, vamos dizer, a parte daquela atividade que você faz, muitas vezes você começa a observar o trabalho seu, você começa a usar a sua inteligência, muitas vezes até mudar o processo de produção, o processo daquilo, né? Facilitando muitas vezes a execução da sua atividade. É muito comum acontecer isso. E tem o homem o direito de repousar na velhice, de vez que nada é obrigar além das suas forças. Então, por isso que temos hoje aí a necessidade de ter uma aposentadoria. Você trabalha para você ter uma aposentadoria, que no Brasil ainda não, né? Ainda não é uma coisa muito, muito sólida, mas pelo menos ainda tem. Outros países nem tem, né? Por exemplo, como outros países que não tem, o indivíduo tem que trabalhar até desencarnar, né? E o forte deve trabalhar pelo idoso que não consegue mais trabalhar. Mas não é sempre assim, nós já falamos sobre isso, né? A sociedade deve trabalhar pelo idoso que não tem família. Isso também é uma dificuldade que nós temos ainda, né? Então, o limite do trabalho é isso aí, ó. Quem abusar da sua autoridade para impor trabalho excessivo a seus inferiores, transgride a lei de Deus. Não importa se né? É tratar com carinho, com respeito, né? Porque é uma criação divina também, né? O descanso judaico fala o seguinte, em Êxodo 28-11, fala o seguinte: lembra-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahvé, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias Yahvé fez o céu, a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso Yahvé abençoou o dia de sábado e o consagrou, que é o Shabá dos judeus, né? Então, eles fazem, inclusive, o jejum, começa na sexta-feira, às 18 horas, e vai terminar nas 18 horas de sábado. Eles não bebem, inclusive, nem água, né? Em observação a essa orientação que está lá em Êxodos, né? Mas o descanso cristão ele é um pouco diferente, e mudou isso. Então, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Está em Marcos 2, 27 e 28. Essa é uma passagem que os fariseus pegam Jesus colhendo milho, né, porque eles estavam com fome, mas era no sábado, então eles vão criticar Jesus, e Jesus responde isso para eles, né? Ora, tendo ressuscitado na madrugada do 1º dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala. Marcos, capítulos 16, 9. Depois, em Apocalipse, no capítulo 10, está escrito o seguinte: no dia do Senhor. Ele está falando aqui que no sábado Filho do Senhor é também o sábado, né? Também o sábado é dia comum, né? Ora, tendo ressuscitado na madrugada do 1º dia da semana, quer dizer, no domingo, né, no dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala. No dia do Senhor, foi movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, Apocalipse 1:10. Então, domingo, a palavra originária do latim Dies Dominicus, que significa dia do Senhor. Então,
João já usava a denominação cristã domingo, dia do Senhor, em lugar do judaico, primeiro dia da semana, que é o considerado domingo. Né? Ou do romano dia do sol, testemunho que já naquela época os cristãos celebravam este dia chamando de dia do Senhor ressuscitado, e não no sábado. Né? Então, em 7 de março de 321 d.C., Constantino I o Grande decreta que o domingo seria observado como um dia de repouso civil obrigatório. Né? E para coincidir com uma festa, que era a festa do dia do sol, não sei o quê, que os romanos comemoravam. Então, como eles queriam manter para não proibir a festa dos judeus, porque uma das formas de se dominar o povo e deixar com que eles professem a sua própria religião, foi o que aconteceu, que eles fizeram com os judeus. Então, eles coincidiram as duas festas, as festas do povo romano, né, com a festa judaica. Né? Então, portanto, o domingo passou a ser o dia de descanso para nós. Né? E a reflexão final que eu deixo aí para todos nós, né, a gente pensar até na próxima quarta-feira, quando vai vir outra pessoa falar sobre outro tema, né? O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Mas Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O fato de você ter o dia de sábado, né, o dia de domingo como um descanso universal, não quer dizer que você não possa trabalhar. Você possa trabalhar, por exemplo, tem gente que trabalha durante o fim de semana e descansa, por exemplo, na segunda. Né? O importante é você ter o dia de descanso para você repor suas energias. Tá bom? Eu vou agradecer a vocês pela oportunidade. Né? Voltar a palavra para a Adriana. E eu espero, nós é que agradecemos. Eu espero que eu tenha colocado de forma mais fiel, mais fidedigna possível, esse trabalho que nós sabemos que ele é planejado anteriormente no mundo espiritual pelos nossos mentores, e o que eu espero que tenha sido um instrumento fiel. E eu agradeço a todos, desejando a todos uma ótima semana de paz e de luz. Nós é que agradecemos, né, Dimas? É sempre um prazer, né? Sempre um prazer e um aprendizado ouvir o professor. Sou seu fã, professor. Obrigado, eu sou fã seu também. Então, agora, gente, vamos fazer nossa oração, agradecendo ao Pai essa noite de aprendizado, que Ele nos fortaleça no propósito de buscar o trabalho. Hoje aprendemos muito sobre a lei do trabalho e queremos ser dignos, Senhor, de trabalhar em Teu nome, trabalhar em prol de nós mesmos e dos nossos irmãos. Que possamos nós, durante a semana, nos colocar à disposição. O trabalho chega, desde que queiramos, que estejamos abertos para trabalhar na seara do Cristo. Nós agradecemos ao irmão Marcos, que ele tenha uma noite de paz, uma semana abençoada, e o aguardamos aqui, mais uma vez, para continuarmos o nosso estudo das leis. Que a nossa semana seja de paz, de saúde, e esperamos rever todos aqui, também com muita saúde e com muita alegria no coração. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Agora, pessoal, Marcos, você vai ficar mais um pouquinho ou vai participar com a gente do sorteio? Não, eu estou aqui participando aqui na reserva. Na torcida. Então, tá joia. Tá joia. Eu vou tentar... Eu vou colocar aqui, estou tentando, gente, mostrar os números, tá vendo? Eu coloquei todos desde o 1, ó, até os 50. Agora eu vou colocar no saquinho para poder tirar o número. Para não faltar nenhum, ó. Balança o saquinho, hein? Vou balançar. Será que vai ser Vilane? E nós estamos na torcida aí por todos.
Na né? torcida. Que vença o felizado aí, né? O premiado, que seja agraciado aí. Eu vou pedir para minha ajudante aqui pegar o número para mim. 34. Mostra o número. 34. Tá dando para ver? Tá. Sim, tá muito claro. Então, Dimas, é com você para contar para nós quem foi o sortudo ou a sortuda. Pois é, mistério, né? E o que a pessoa vai ganhar também, né? Olha só, é uma sortuda, tá? Eu estava torcendo aqui para todo mundo, de verdade, viu? A sortuda da noite, agraciada aí, foi a Alessandra. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui, número 34. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, ó. Conseguem ver aí? Mais ou menos, mas ela vai saber que é. Tá dando para ver. 34, Alessandra, parabéns para você. Tá? Isso aí. E a gente quer agradecer a todos que contribuíram, né? Que estiveram conosco nesse projeto aí, muito bom. Vai ser o primeiro de vários outros que a gente vai estar desenvolvendo. E eu queria mostrar aqui o presente, né? Aqui, Alessandra. Esse é o seu presente aí, ó, né? Parabéns para você. Espero que você aqui, né? Aproveite, né? Por todos nós, tá? Delicia, aproveite. Na verdade, todo mundo ganhou, né? Porque todo mundo contribuiu por uma causa nobre, né? Então, só de participar, a gente já é ganhadora, né? E ganhador. Mas a Alessandra vai se deliciar, né? Bom demais, viu? Parabéns aí. E obrigado a todos. Dimas. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço mais uma vez. O senhor Adilson aí recebo o nosso parabéns, viu, pelos anos aniversário hoje, que Jesus continue iluminando aí a jornada dele. Muita paz. Com muita saúde, isso aí, muita paz. Felicidades. Um abraço, gente, até semana que vem. Boa noite a todos. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.